Bom dia, pessoal. Então, vamos dar aqui início à aula de árvore geradora mínima. Então, vamos lá, né? Antes de tudo, vamos tentar entender o que seria uma árvore geradora mínima e depois ver se a gente consegue gerar uma, como que a gente faz para gerar uma, algoritmos e enfim. Bom, então vamos lá. Então, aqui é algumas definições, né? Então, seja G NA, um grafo ponderado, então vamos dizer N o número de vértices, né, que tem nesse grafo, então, ou seja, os pontinhos de cada elemento que tem nesse grafo, e ao conjunto que tem todas as arestas, então um grafo ponderado. O que quer dizer um grafo ponderado, né? Então, as arestas possuem custos, então, ou seja, G é um gráfico dessa forma, né? Ponderado. Cada aresta dele vai ter custo. Cada aresta dele tem um pezinho associado a ela. Então, pode ser aí menos 50, 1 milhão, enfim. Seguindo aqui. E considere T como o conjunto de todas as árvores de um grafo G. O que estamos querendo falar com isso? Então, você imagina esse grafo, certo? Então você imagina esse gráfico, né? Esse gráfico G, e você consegue de várias maneiras gerar uma árvore diferente. Vamos rapidamente aqui, né? Não vamos gastar tanto tempo nesse assunto. Vamos só lembrar sim, basicamente o que seria uma árvore, né? Então, uma árvore é um grafo sem ciclos. Então, isso já traz um monte de propriedade, né? Isso já, enfim, inclui um monte de preposições, um monte de definições que a gente consegue tirar desse grafo, né, entre aspas, especial que é a nossa árvore. Então, a árvore é um grafo sem ciclo. Beleza. Então, imagina que você tem esse G e você forme uma árvore com ele, né? Como que você forma essa árvore? Você vai começar a tirar arestas dele. Vai começar a tirar os ciclos dele. E você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente daqui a pouco, mas você pode ver facilmente aí. Espero que você esteja com um lápis e papel. Você consegue ver facilmente que você consegue gerar várias árvores para o mesmo grafo. E agora imagine que T é o conjunto de todas as árvores possíveis. Então, todas as árvores que você consegue imaginar de um mesmo grafo, elas estão dentro do T. Então, beleza. A gente tem um grafo G, a gente gerou todas as árvores possíveis desse grafo G e colocou dentro de um conjunto T. Agora vamos lá na segunda sentença. Dentre todas as árvores T pertencentes do grafo, queremos determinar, na realidade isso aqui está até errado, né? Dentre todas as árvores, dentre todas as árvores do conjunto T, né? Que é o conjunto de todas as árvores do grafo G. Então a gente quer determinar a árvore geradora mínima, que eu estou chamando aqui de T asterisco. E o que seria essa árvore geradora mínima? Então pega todas essas árvores que está lá dentro de T. Aí começa a vasculhar ela. E aí você vai fazer o quê? Cada árvore que você encontrou dentro desse T soma o peso de todas as arestas. Então, estamos lá.
Árvore 1 deu peso 50. Árvore 2 deu peso 150. E assim por diante. Então você pega cada árvore e soma o seu custo associado. O que a árvore geradora mínima nada mais é do que a menor dentre todas as árvores possíveis desse grafo G. Então temos aqui a definição, certo? Então vamos ver isso aqui um pouquinho na prática, assim, como é que a gente consegue elucidar esse problema. Então vamos imaginar que a gente tem uma central elétrica e temos várias casinhas aqui. E nos é dada a missão de levar energia para todas essas casas, né? Bom, uma solução possível, né, só que muito cara para levar energia para todas essas casas, é simplesmente fazer o quê? Conecta um fio. Então aqui cada casinha vai ter um fio associado, né? Vamos supor que cada fiozinho aqui tem a sua extensão, né? Que seriam os seus pesos. Então cada casinha vai ter um fio associado. Isso seria, a gente pode fazer, né? Bom, antes disso, veja que esse grafo é conexo, né? Então imagine que cada elemento diferente de aresta aqui é um vértice, né? Então isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice. Tudo isso é vértice, são vértices. É conexo, né? Saindo daqui, você pode chegar aqui, pode chegar aqui, pode chegar aqui, você pode chegar em todo lugar, partindo de todos esses caras. Uma maneira de você ligar ainda esses fios, alterando a paisagem, seria manter esse grafo ainda conexo, porém ligando só de uma vez as casinhas com elas mesmas. Então aqui você acaba economizando o número de fios gastos. Porque o único problema aqui, né, é que se um dos fios aqui forem cortados, as outras casas acabam não recebendo a energia. Então, vamos seguir. Então, matematicamente, o problema pode ser expresso em termos da seguinte questão de otimização. Então, a gente quer encontrar a menor árvore TK. TK aqui, né, vai ser a nossa árvore geradora mínima. Queremos a menor árvore TK pertencente a T, ou seja, pertencente ao conjunto que tem todas as árvores geradoras de G. E a gente quer o menor, né, ZTK. O que é essa função ZTK? Tá aqui, ó. ZTK é o somatório IJ. IJ seria aí o peso associado, né, à aresta que liga o elemento I ao elemento J. E aqui está o custo, né? Custo de IJ. Então você soma todos esses custos e você quer o menor dentre eles. É exatamente o que eu estava dizendo lá no começo. Uma outra questão aqui que a gente tem que notar é pensar que nós estamos trabalhando com grafos sem direção, né? Então, I vai para J, J vai para I. Isso é um aspecto importante. De outra maneira, a gente corria o risco de chegar em um grafo não conexo. Bom, então, uma das maneiras que nós podemos fazer para resolver esse problema é a força bruta.
Ou seja, pega, gera, né? Você gera mesmo todas essas árvores de G. Pode ser um conjunto muito grande, mas ele é finito. Então, a princípio, você consegue gerar essas árvores. E aí, calcula o custo associado a cada uma dessas árvores e escolhe o menor. Isso é muito caro, né? Isso é muito caro. Então, o que nós podemos fazer é tentar explorar alguma propriedade das árvores, geradores e dos grafos. Bom, o próximo conceito que eu vou passar aqui para vocês ele é muito importante e ele é fundamental para que todo o resto dos algoritmos que vão aparecer façam sentido. Então prestem bastante atenção no que vai acontecer, que o resto é meio que decorrente dessa ação. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei uma definição do que é um corte. Então, vamos ler aqui. Um corte é um particionamento de conjunto de vértices n do grafo em dois subconjuntos S e S'. S' é igual a n menos S. Cada corte define um conjunto de arestas consistindo nas arestas que possuem um extremo em S e outro extremo em S'. Então aqui eu fiz um exemplo do corte, né, para exemplificar para vocês. E o corte ele é exatamente o que o nome dele já diz. Você tem um grafo, né? Tá aqui o nosso grafinho bonito. A gente vai pegar esse grafo e vai cortar. Poderia ter cortado aqui, poderia ter cortado aqui, poderia ter cortado aqui, poderia ter cortado aqui, poderia ter cortado em vários lugares, né? Cortei aqui bem no meio. Aonde o corte está passando, vamos falar dessa maneira, aonde o corte está passando, ele rouba as arestas que ele, entre aspas, tocou. Então aqui todas essas arestas pontilhadas são arestas que foram tocadas pelo corte. E aí o que acontece? A gente vai ficar com 1, 2 e 3 de um lado, 4, 5, 6, 7 de outro, tá? Então o corte tem essa função, ele vai separar um grafo em dois extremos. Então aqui está explicando, exemplo de um corte, né? Então S, como eu dizia, ficou com 1, 2 e 3, e S', o outro lado, 4, 5, 6, 7. E as arestas que estão no corte, né? 2, 4, vem daqui para cá, 5, 2, 5, 3, 3, 6. Bom, mais elementos que a gente precisa aqui, mas na realidade, não. E aqui uma observação importante que a gente precisa ter em mente quando a gente for brincar com essas propriedades das árvores. Então, bom, vocês podem ler aí, né, se quiser pausar o vídeo, mas basicamente uma observação, né, uma propriedade que nós temos que estar atento é a seguinte: se a gente tem uma árvore, tá? Se a gente tem uma árvore, tá lá a árvore bonitinha, e a gente pegar e incluir uma nova aresta entre elementos dessa árvore, inclusive isso aqui está errado, tá? Desconsiderem, por favor, desconsiderem a aresta 1, 3. Essa aresta aqui não existe. Só existe a aresta 1, 2, 2, 3 e as outras aqui. Essa aresta 1, 3 não existe. Então, se a gente tem a nossa árvore
e a gente pega e insere uma nova aresta nessa árvore, o que que acontece? Faço essa pergunta para vocês, pensem um pouco. O que que acontece? Bom, vamos ver aqui, ó. Então tinha essa árvore aqui bonitinha e eu inseri essa aresta tracejada entre o 3 e o 6. O que que aconteceu? Criei um ciclo. Aqui, ó. Tá vendo? Acabei criando um ciclo. Então, essa é outra propriedade que a gente vai trabalhar no nosso algoritmo. Então, tenham lá, claro, o conceito de corte que eu estava falando com vocês. E esse conceito de quando você tem uma árvore e você insere uma nova aresta nessa árvore, ligando elementos, né, que já estão presentes dentro da árvore, você criou um ciclo e logo você perdeu a sua árvore. Sua árvore não é mais uma árvore quando ela tem ciclos. Ok, agora eu vou enunciar a prova que vai, né, decorrer no nosso algoritmo, que é a seguinte. Então, uma árvore geradora T', ou seja, né, uma MST, né, uma árvore geradora mínima, se e somente se ela atende a seguinte condição de otimidade de corte. Então, olha lá o corte, né? Para qualquer aresta IJ que esteja na T asterisco, o custo de IJ é menor que o custo de KL para toda aresta KL contida no corte gerada pela remoção da aresta IJ de T asterisco. Bom, que é meio complicado entender isso aqui, mas a gente pode pegar essa prova e escrever ela um pouco diferente, que vai chegar basicamente no mesmo lugar e que eu acho um pouco mais fácil, que é essa aqui que está aqui embaixo. Então, proposição. Dado um corte qualquer, a aresta de cruzamento de custo mínimo está na MST. Então, vamos lá. Então, imaginem que vocês têm lá um grafo e vocês fizeram um corte. Então, a gente viu já que quando a gente tem um corte, a gente separa o nosso grafo em dois conjuntos. Então, tá aqui os conjuntos que separou. E com certeza, né, você vai ter uma aresta ligando um desses conjuntos, que é justamente a aresta do corte, né? Por exemplo, aqui a gente tinha, né, várias, que no nosso caso a gente está com uma só. Bom, e eu estou dizendo para vocês que essa aqui é a aresta, né? Essa aresta aqui, eu vou dizer para vocês agora que essa aresta F, ela tá na MST, beleza? Então, a aresta F, ela tá na nossa MST. Agora imagine o seguinte, imagine que eu vou pegar uma nova aresta chamada E, e essa aresta tem menor peso do que F. E eu quero incluir também essa aresta E lá na minha MST, lá no meu T asterisco. Bom, não posso fazer isso, né? Não posso simplesmente pegar ela e incluir ela dentro do MST. Por quê? Por causa daquela história que a gente estava falando. Se você pega uma aresta, inclui numa árvore, né? Você pega essa aresta e inclui numa árvore, uma aresta ligando elementos que já estão nessa árvore, você acaba de criar um ciclo. Né? Aqui a gente consegue ver fácil, né? O ciclo que criou.
Então, né, é razoável fazer o seguinte: tá bom, já que eu não posso inserir a E, eu vou trocar. Eu vou pegar a F, vou tirar ela, da minha árvore geradora mínima e vou deixar a E. Isso vale, né? Isso pode fazer. Que eu quebrei o ciclo, mas o que acontece se eu fizer isso? Eu acabei de chegar numa árvore geradora mínima que era menor do que a minha árvore geradora mínima inicial. Por quê? Porque quando eu removo esse cara aqui, e eu disse que o E é menor do que esse cara, o somatório de todos os pesos vai ser menor agora, certo? Então eu cheguei numa contradição. Isso é impossível de acontecer. Então, só pode ser o oposto. O que é o oposto? O oposto é que exatamente as arestas de cruzamento de peso mínimo sempre estão dentro da MST. Certo? Então, se a gente entende isso, o resto do algoritmo vai ser decorrente do que acabou de acontecer. Então tá aqui, eu peguei uma imagem do livro, né? Então vamos acompanhar os passos, né? Ele é um algoritmo guloso, né? Porque a cada passo que ele dá, ele tenta pegar o que é o melhor local, né? Ele não está preocupado com o melhor global, mas no fim do dia ele acaba conseguindo o melhor global. Então ele é um algoritmo guloso. Então vamos lá. Então, criar uma floresta F, sendo que cada vértice do grafo é uma árvore distinta. Isso aqui vai ser bastante importante para a gente. Vocês vão ver em mais detalhes daqui a pouco. Mas que nós estamos basicamente fazendo é imaginando que pega lá o nosso grafo, né? Pega nosso grafo e faz com que cada vértice dele seja uma árvore diferente e deixa isso sendo uma floresta qualquer. 2. Criar um conjunto S contendo todas as arestas do grafo. Beleza, isso aqui é fácil, né? Aí adicionamos todas as arestas do grafo. Só um detalhe, né, pessoal? O jeito que está o algoritmo aqui. Desculpa. O jeito que está o algoritmo aqui, né? Só uma maneira de anunciar, né? Na hora de implementar, basicamente, o que ele está dizendo aqui na linha 2 e 3 é basicamente percorra, né, todas as arestas de S. Enfim. E enquanto S não for vazia, faça. Remova uma aresta com custo mínimo de S. Então você vai pegar lá a aresta de custo mínimo e vai remover. Se esta aresta conecta duas árvores diferentes, então adicione a floresta combinando duas árvores numa única árvore. Né? Que é um pouquinho disso aqui, né? Está conectando, né? A aresta de cruzamento que está conectando duas árvores diferentes. Adicione a floresta combinando duas árvores numa única árvore, senão descarta a aresta, né? Deixa quieto. Bom. A prova, né, desse algoritmo. Se uma aresta candidata a entrar na árvore criar um círculo, né, ou seja, o que eu estava dizendo lá do E e do F, então seu peso certamente será maior do que todas as arestas do ciclo.
Por quê? Porque eu estou inserindo em ordem, né, de menores arestas para maior. Então, em algum momento, eu já tinha inserido uma aresta que ligava duas árvores, né? Ligava duas árvores, e essa aresta era menor. Então, se criou um ciclo, significa que a aresta que é a menor já estava lá inserida. Portanto, ela não está na árvore. Portanto, ela não pode estar na árvore ótima, que é o que a gente provou lá. Caso ela não crie um ciclo, ela define um corte. E é certamente a aresta de menor custo, né? Se não cria um ciclo, significa que não tinha esse cruzamento anterior. E, portanto, ela pertence à árvore ótima. Logo, a gente tem que adicionar esse cara. Então, essa aqui é uma simulação, né? Assim, se a gente pudesse enxergar, né, o algoritmo conforme os passos dele. Então, a gente separou aqui 25, 50, 75 e 100. Então, lá no começo, né, a gente tem todo aquele grafo imenso e várias árvores, né, formando uma grande floresta. E o que o algoritmo faz é ir pegando os mínimos, né, as arestas mínimas e conectando esses vértices que tem as arestas mínimas. Então, é isso que aconteceu aqui no primeiro passo, né? A gente vê ele bem espalhado, porque justamente é isso. Ele está pegando um mínimo, ele não está formando nenhuma vizinhança ali próxima, né? Ele simplesmente está pegando o mínimo. E aqui, né, nossa árvore, nesse instante, nossa, entre aspas, árvore geradora mínima, é uma floresta. Ela não está conectada ainda, né? E aí no 50, né, no passo 50% aqui, a gente vê que ele já começou a conectar mais árvores. Então essa floresta ela vai diminuindo o tamanho dela. 75 idem, né, ele já conectou mais árvores ainda. E no passo final, ele já conseguiu conectar todas essas árvores, né, todas as arestas de custo mínimo, fazendo com que essa floresta vire uma única árvore, né, completamente conexa, sem ciclos, enfim, todas aquelas propriedades de árvore que a gente já sabe. Então, basicamente, é esse o algoritmo de Kruskal, né? Ele começa aqui com várias árvores, até que ele consegue conectar todas essas com as arestas de custo mínimo presente naquela árvore. Agora, então, vamos tentar, né, praticar um pouco desse algoritmo, né, ver se a gente consegue, seguindo lá os passos que ele dá pra gente, se a gente consegue resolver na mão, né, e depois a gente consiga passar esse conhecimento para uma linguagem de programação que a gente goste, que a gente se sinta confortável. Então vamos lá. Encontrar a árvore geradora mínima para o seguinte grafo. Bom, então tá aqui o grafo, né? Ele tem 7 vértices. O que é esse retângulo que eu botei aqui? O algoritmo ele fala para a gente remova uma aresta com custo mínimo de S. Então, cada passo a gente está sempre procurando a aresta de custo mínimo, né? A gente quer sempre pegar a aresta que tem o menor custo, né, dentro do montante que a gente está olhando. Então, para fazer isso de maneira mais eficiente, né, já pensando quando a gente for implementar, a gente simplesmente dá um sorting, né? Então a gente deixa aqui as arestas em ordem crescente e a gente vai pegando sempre a aresta mais à esquerda aqui, né? Então, ou seja, a aresta de peso 2, que liga ao 3, 4, a aresta de peso 3, que liga ao 2, 4 e assim por diante. Então é um dos passos aí que a gente já faz. Bom, legal. Então começando aqui na aresta peso 2, né? Ela liga o 3 e o 4. Aí ele faz lá a pergunta: essa aresta conecta duas árvores diferentes? Se conectar, né, a gente vai conectar. Se elas conectam, né, a gente vai adicionar a nossa floresta, né, que é a nossa MST procurada, né, a árvore de custo mínimo. Senão a gente simplesmente ignora essa aresta.
Um outro detalhe, eu não pintei cada um desses vértices aqui, mas imagine que cada um deles nesse instante, né, quando a gente inicia eles, eles têm uma cor diferente. Vamos supor que a cor deles é o próprio número. E depois eles vão ganhar cores efetivas, né, conforme o andamento do algoritmo. Isso serve para que nesse momento zero aqui, cada um desses caras seja uma árvore distinta. Então, legal. Então, aresta 2, conecta o 3 e o 4. 3, ele tá na mesma árvore que o 4? Não, né? Como eu disse, suponha que se o cara não tiver com uma cor efetiva, né? Se ele tiver de cinza, a cor dele é o próprio número. Então, o 3 tem a cor 3 e o 4 tem a cor 4. O que eu vou fazer? Pimba. Pintei esses dois caras da mesma cor e agora eles são da mesma árvore. Veja que eu já incluí, né, na minha MST. A minha MST ela vai crescendo conforme o algoritmo vai andando. É um algoritmo guloso. Eu sempre vou tentando pegar o mínimo possível e vou crescendo na minha solução. Bom, conectei o 3 e o 4. Eles já estão amarelos agora e o 2 está na minha MST. Próxima aresta. Aresta 3 conecta o 2 e o 4. Bom, 2 tem a cor 2, 4 tem a cor amarela. Conecta esses caras. Então, conectamos aqui o 2 e o 4, incluímos eles a MST final. Próximo, aresta 4. Que é legal, esse passo é importante, né? Sim, de termos do algoritmo e das preposições que a gente tomou para chegar até aqui, isso é, assim, praticamente óbvio, mas é um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente vai implementando efetivamente o algoritmo. Veja que o 6 e o 7, eles, né, um tem a cor 6, um tem a cor 7, então eu vou conectar esses caras, mas cuidado, a gente não vai conectar eles com a cor amarela, porque senão vocês vão ver lá pra frente que a gente vai incluir essa aresta 12 aqui, mas a gente não iria incluir ela se a gente tivesse nesse passo aqui colocado o 6 e o 7 já da cor amarela nesse instante. Vocês vão ver conforme anda o algoritmo, mas esse é um cuidado. Eles estão em uma árvore, essa árvore está na MST, porém eles estão numa árvore distinta dessa amarela aqui. Retomando lá aquela ideia de corte, né? Se a gente pegasse um corte que passa por 26, 14, 12, 18 e separa a árvore amarela, né? Essa árvore aqui dessa nova árvore aqui, né? A gente estaria fazendo aquela preposição lá de que o menor aresta está na MST e, enfim. Então a gente vai colocar ele aqui numa cor verde, tá? Então eles estão na MST, mas eles são uma árvore diferente da amarela. Próximo. 5, 1, 2. Um tem a cor 1, 2 tem a cor amarela. Conecta esses caras. 1, 3. 8 aqui, ó. Aresta 8, liga 1, 3. Eu não vou conectar esses caras. Por quê? Porque o 1 tem a cor amarela e o 3 já tem a cor amarela. Então eu vou simplesmente ignorar. Esse cara aqui ele não vai fazer parte da minha MST. Eu já incluí, já consegui acessar o 3 e o 1 da melhor maneira possível. Eles já estão na mesma componente. Então, a gente ignora. 10 a mesma coisa, 2 e 3 já são amarelos, né? Já estão na minha MST, não vou conectar. Agora o 12, o que eu dizia lá.
Se naquele instante eu tivesse pintado esses caras de amarelo, eu iria fazer a pergunta: o 4 e o 6. Então, se eu tivesse, né, erroneamente conectado já o 6 e o 7 na cor amarela, quando chegasse nesse passo aqui da aresta 12, eu iria perguntar se o 4, né, tem a cor amarela, e o 6, que teria, né, caso a gente tivesse cometido um erro, teria a cor amarela, eu não estaria pegando o 12. Eu não estaria pegando o 12. Quando na verdade o 12 ele tem que ser incluído para conectar essas duas árvores aqui. Então é isso que eu vou fazer. Conecto o 12, né, na 4 e 6. E aí propago aqui para o 7. Então, só falta um vértice aqui. Por sorte, não, que ainda tem 14. Aí eu faço a pergunta se 4 e 7 já são da mesma árvore. Sim, são da árvore amarela. Passo para o próximo, né? Descartei o 14, passo para o próximo, 16. 16 liga 2 e 5. 2 tem a cor amarela. 5 tem a cor 5, então conecto esses caras, pronto. Aqui a minha árvore final, né? A minha árvore de custo mínimo, completamente conexa, sem ciclos e o menor custo possível. Então, tudo muito bonito, né? Tudo muito legal, mas temos um problema. Como é que a gente checa de maneira eficiente se uma aresta conecta duas árvores distintas? Porque vamos lá, né? Vamos linha a linha. Linha 1 cria uma floresta F, sendo que cada vértice do gráfico é uma árvore distinta. Isso aqui é fácil de se fazer, né? É simplesmente uma inicialização. A gente consegue fazer isso de maneira simples. No 2 é a mesma coisa, né? É iniciar uma estrutura. Não vamos ter problema em fazer isso, fácil. 3 é um for a while, tranquilo também. Isso aqui é aquela parte que eu dizia que a gente tem que ordenar, né, em ordem crescente para que a gente consiga sempre acessar, né, pode a aresta com custo mínimo. Isso aqui também é tranquilo, né? Todo mundo sabe fazer um sorting, todo mundo sabe acessar vetor, isso que é fácil. Agora, essa linha 6 aqui, a linha 6 e a linha 5 e a 6 na realidade, né? Se essa aresta conecta duas árvores diferentes. Opa, então a gente tem que saber comparar duas árvores, né? A gente tem que saber perguntar se um vértice está numa árvore ou está em outra. Bom, adicione a floresta combinando duas árvores numa única árvore. Mais outra pitch ray que a gente precisa. Como é que eu pego uma árvore, né? Vem aqui. Como é que eu pego essa árvore grande aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e conecto com essa árvore 5. Então, para resolver essas duas questões aqui que a gente tem, a gente vai usar uma estrutura chamada Union Find. Como o nome já diz, né, o Union serve para essa linha 6 aqui, né? Então a gente conecta duas árvores numa única. E o Find, ele dá para dado um elemento, eu quero saber qual é a componente dele. No nosso caso aqui, a pergunta é qual é a árvore dele, né? Então vamos lá, vamos mergulhar aí como é que a gente cria essa estrutura Union Find e depois a gente já vai para o algoritmo, eu mostro como é que eu implementei a Union Find e depois como usa isso dentro de Kubescope. Então, que Union Find. Então,
Vamos imaginar que temos aqui 1, 2, 3 vértices, né, numa componente que para a gente podemos interpretar como estando numa árvore, né, que o Union Find ele é mais amplo e ele enxerga, na literatura a gente encontra isso como componentes, né? Eu coloquei aqui C1. E a gente tem aqui de outro lado dois vértices que estão em um outro componente, né? Uma outra árvore. E o que eu quero fazer é conectar esses dois caras em um único. Bom, antes de tudo, né, para saber se eu tenho que realmente conectar esses caras, eu preciso de uma operação chamada find, que dado um vértice me diz, então esse cara está na C1, né, então esse vértice me diz, esse cara está na C1, esse cara também está na C1, esse cara também está na C1. E o find também tem que dizer que esses dois caras, né, estão na C2. Uma outra operação que vai unir esse cara com esse cara, tornando essas duas componentes numa única. Então, vamos lá, a ideia aqui é a seguinte. Eu quero ter um vetor de IDs, que é bom, aqui no caso seria 5, tá? ID é o tamanho de quantos vértices eu tenho no meu grafo, né, na minha estrutura. Então, no início, esse ID aqui, ele vai ser o próprio elemento. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar que não existem essas componentes, só tem os vértices. E esses vértices são 1, 2... Bom, melhor ainda, né? Vamos voltar aqui. Nesse caso aqui, quando eu disse lá que cada vértice, a cor dele, né? Ou seja, que já levando para o ID, o ID desse cara era o próprio vértice. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Quando a gente inicia aquele vetor de IDs lá, onde o ID de é o I, eu estou dizendo, cara, pega esse grafo e inicializa o vetor de ID com cada vértice sendo o seu próprio representante de classe. É exatamente isso que eu vou fazer. Cada vértice no início é o seu próprio representante de classe. Então, no começo a gente tem 7 classes, no final a gente quer ter uma única classe, como? Fazendo operações de união. Né? Beleza. Size. Por que eu quero usar um size? Né? Porque size é importante. Bom, primeiro, né, eu inicio ele com size igual a 1, ou seja, o tamanho que existe naquela componente, né, é 1, porque só existe um representante classe lá, e cada vez que eu realizar uma operação de union, né, eu somo o size das componentes que estão em atuação. O que é isso? Então aqui no começo, 3 e 4. Então o size do 3 é 1, size do 4 é 1. Conecta esses dois. Na prática, um desses caras aqui, né? Vamos supor que seja o 4. Um desses caras vai ficar com tamanho 2. E aí a componente do 3 vira, vamos supor que o 4 aqui é o pai, né? Porque toda componente vai ter que ter um pai. O 4 fica sendo essa cor amarela, né? Entre aspas, seria o valor 4. E o size dessa componente seria 2. Aí aqui cresceu, o size vira 3, o cara que representa a cor 4, né, seria o 4 ainda. Aí aqui, bom, essa aqui é a parte que é interessante. 6 e 7, né, vamos supor que eu sempre pego o maior aqui, então o 7
é o representante de classe do verdinho e ele tem tamanho 2. Aqui cresceu de novo, agora os filhos, né, do representante 4 tem tamanho 4. Aí lembra que a gente chegou aqui no 12 e aí a gente comparou, né? O que acontece aqui? Acontece que a gente vai, por isso que serve o size, a gente vai pegar o cara que for maior, que tiver o maior size. Então aqui a gente claramente consegue ver que é o amarelo, né? A componente que tem o 4 como pai, contra a componente que tem o 7 como pai, que é de tamanho 2. Como a componente do amarelo é maior, o amarelo que vai dominar essa relação e que vai englobar o 6 e o 7 a sua árvore. Por isso que não é o contrário, né? Não é a árvore amarela que vira verde. Bom, isso aqui é um exemplo também. Então eu tenho a árvore amarela, a árvore azul. Suponha que eu quero conectar o nozinho vermelho ao outro nozinho vermelho da outra árvore. O que eu faço? Eu tenho que pegar o pai, né? Porque eu quero sempre manter a... Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é eficiente também, mas né, a gente sabe que acesso a árvores bonitinhas, por assim dizer, é mais rápido, né? É da ordem de log. O que eu faço quando eu quero conectar esses dois caras aqui? Na verdade, eu chamo o pai desse vermelho aqui, da árvore menor, ou seja, da árvore azul, chamo o pai da árvore menor, que é esse cara, e conecto ele a esse cara aqui. Vai passar a ser o novo pai dessa árvore inteira. Transformo todo mundo em amarelo. E cresço, né, o size dessa árvore aqui, desse paizão aqui, para 1, 2, 3. Então era isso. Agora eu vou mostrar a implementação em detalhes, né, do como funciona esse Union Find e depois mostrar isso no algoritmo de custo. Vamos lá. Então bora lá, hora do código. Então vou explicar aqui as coisas que eu utilizei, né? Então, primeiro é resolvi fazer em Python, que é a minha linguagem favorita. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma classe nó. Bom, um spoiler aí já é que eu estou usando, né, esse nó tanto para o grafo em si, né, na hora que eu estou fazendo a leitura dele, quanto para a minha estrutura Union Find. Bom, isso não foi uma melhor ideia, né? Eu acho que quando vocês forem fazer, talvez seja melhor nem criar uma estrutura para Union Find mesmo, talvez só deixar os vetores lá. Acho que talvez seria o melhor approach, ou você não deixar o mesmo nó para os dois caras. Nem por questão de eficiência, porque eu testei depois das duas maneiras, o tamanho que ficava e eu vi que não tinha grandes alterações, só alterando uma coisa ou outra. É só que acaba ficando um pouco confuso depois. Bom, então essa classe nó aqui, ela tem coloquei um ID, né? Que é aquele ID lá que a gente estava conversando, que é o representante de classe. Eu coloquei um custo, né? Porque esse custo aqui é o peso da aresta, né? Eu coloquei também um U, um V, que é U é a origem, né? Vamos dizer assim. V seria o destino. O rank é o size lá. Bom, isso tudo aqui é da linguagem. Quem sabe Python sabe o que significa, quem não sabe também não é relevante pro código. Eu criei também esse método aqui, que ele faz o seguinte, ele pega
ele pega um valor n, né? Então ele recebe um valor n aqui e ele vai me devolver um conjunto de vetor, ele vai me devolver uma lista de tamanho n, onde cada elemento vai ser um nó. Então ele é útil que eu uso para não ter que ficar fazendo essa operação várias vezes no código. Agora sim, essa classe UF aqui é o UnionFind. Então, quando a gente inicializa ela, quando a gente chama ela, deixa eu até mostrar aqui embaixo, a gente chama desse cara aqui, ó. Então G é igual UF de 7, né? Eu estou inicializando a minha UnionFind, que vai ter tamanho 7, né? Vai ter 7 vértices. Se eu não me engano, o exemplo que eu estou usando aqui é até o mesmo lá do que eu mostrei no slide. Eu inicio aqui, né, self lista, então ela tem um atributo lista, que é uma lista de tamanho n, onde cada elemento é um nó. Ok. Agora o find, né? Como é que a gente implementa um find? Bom, tem um comentário aqui que eu coloquei, né? Também dá pra gente entender um pouquinho. Se vocês quiserem, vocês pausem o vídeo e leiam. Mas o que acontece é o seguinte. Isso aqui é só para pegar o cara, né? Então, para eu conseguir acessar o elemento, então eu falo que o P é o elemento na posição, né, na lista do UnionFind. Eu passo, né? Quando eu estou procurando lá no algoritmo, eu passo qual é a posição que eu quero e aqui eu devolvo em P o nó que está naquela posição. Beleza. Aí eu faço uma comparação aqui. Se o ID desse nó for igual ao custo, então, hora da confusão aqui. O que é esse custo aqui no caso? Esse custo, ele é onde eu estou para o UnionFind, esse custo é onde eu estou armazenando o representante de classe. Então, todos os elementos do meu UnionFind, né, que ele vai falar de ID, ele é iniciado com ID e depois, conforme ele vai andando, esse custo vai apontar para quem é o representante de classe daquele elemento. E no começo é ele próprio. Então aqui eu estou perguntando, o representante de classe ainda é o próprio P? Se for, você retorna o P. Se não, você vai fazer recursivamente essa busca no ID. Bom, vamos lá. Quando que ele não vai ser o próprio representante de classe? Quando ele tiver um pai. Lembra lá do slide? Quando ele tiver um pai. O que esse else está fazendo é a cada passo ele dá uma busca no pai. Então, se o elemento não é ele mesmo o próprio representante de classe, busca o pai, ou seja, sobe a árvore. Depois a mesma coisa, se o elemento ainda não é representante de classe, sobe o pai. E assim por diante. O union, como é que a gente vai fazer aqui? Então ele recebe P e Q. Se
Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o representante de classe de P, pegar o representante de classe de Q, e é aquela história lá de eu quero pegar a maior árvore, pegar a menor árvore e anexar a maior árvore. Então isso aqui é simplesmente para fazer com que o código seja único, né? Eu vejo se o rank do P for maior que o rank do Q, eu vou trocar P vira Q e Q vira P, e aí eu posso simplesmente fazer com que o ID de P receba agora o ID de Q, né? Porque com certeza o Q é a árvore maior, né? O representante de classe que tem a maior árvore. Então, P assumiu o valor de Q nesse instante. E o rank de Q, né? O size de Q, vai somar-se ao size de P. É basicamente isso. É basicamente isso. Continuando aqui, eu criei também uma função, né, que carrega um grafo. Basicamente o que ela faz é para eu ficar testando, né, e até para vocês aí testarem também. Depois eu disponibilizo esse grafo num link aqui embaixo, né. Eu vou deixar um link pro GitHub, eu acho. Simplesmente eu carrego um arquivo, né. Eu pego um arquivo, carrego ele e retorno o grafo A aqui. Basicamente, que é um monte de nó, né? Como eu tinha dito para vocês, eu estou usando o nó tanto para o Union Find, tanto para representar o grafo em si, e tanto para representar a minha MST no Crusco aqui embaixo, que vocês vão ver logo mais. Bom, basicamente, né, a única coisa que esse arquivo tem que ter é que ele precisa estar em UV, né? Então, vértice de saída, vértice de chegada e o custo. É só isso que precisa. Então aqui o Crusco de fato. Então aqui embaixo, né, eu carrego um grafo, depois eu rodo o Crusco. E aí depende do problema que você estiver resolvendo, né? Você vai precisar de uma coisa ou outra. Tem problema que ele só quer saber o peso, tem problema que ele quer a árvore, e aí dependendo do que cada problema está pedindo, a gente salva mais coisa, salva menos coisa, deixa melhor ou deixa pior, né? Depende aí do que a gente precisa. No caso aqui eu estava supondo só que ele queria saber o, o custo, né? O custo que tem aquela árvore, né? Então vocês vão ver que eu só estou somando esses pesos. Então até inicializei aqui. Na verdade, esse peso aqui é um péssimo nome, né? Poderia estar escrito custo da MST, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu simplesmente inicio aqui meu Union Find, né, minha estrutura de Union Find. Faço aquele lance que eu já havia alertado vocês, que é eu dou um sorting nas minhas arestas de menor para maior. Bom, lembrei aqui, na realidade eu não estou só entregando peso. Dentro do algoritmo, né, ao final que ele termina de rodar, ele printa qual é o custo mínimo daquela MST, mas eu também tenho um arquivo aqui que eu salvo um arquivo .txt com a mesma estrutura desse cara aqui, ou seja, vértice origem, vértice chegada e custo. Eu salvo nesse arquivo aqui. Então a gente tem basicamente tudo, né? Então eu vou iterar aqui. Estou iterando nessa linha aqui sobre todas as arestas. Então você veja que o algoritmo vai proporcionar o tamanho de arestas, não o número de vértices.
tá? É, isso é claro, lembra lá quando a gente estava executando no slide, a gente também está olhando as arestas, não os vértices. Bom, então o que eu faço aqui é simplesmente pegar o valor de U, que está dentro da aresta do momento, né? Daquela aresta zero, que já foi sorteado, ó, já foi organizado, né, em ordem crescente. Mesma coisa que a gente estava fazendo lá. Pego o U, pego o V. O que eu faço aqui agora é perguntar, que lembra lá, eu estava olhando as arestas, mas eu tinha que perguntar se os vértices que correspondiam à mesma componente. Se os vértices tinham a mesma cor. Se os vértices estavam na mesma árvore. Então por isso que eu faço esse passo aqui. Eu tenho que pegar o vértice correspondente à aresta. E aí eu faço a pergunta aqui. O vértice U está na mesma árvore que o vértice V? Se tiver, dá um bytest. Esse cara ele não tem que estar na nossa árvore. Se não, eu vou unir U com V. Aproveito, vou escrever no meu arquivo mst.txt o U, né? Então, saída U, chegada V e coloco aqui o custo. E também vou somar o custo que esse peso tem associado. E é basicamente isso. Eu vou fazendo isso até que acabe o meu número de aresta. Eu coloquei um print aqui, o final size do Union Find do grafo. Só como curiosidade mesmo, para ver quanto a gente estava gastando de memória também. E também entrego o peso. Então é basicamente isso, galera. Só fazendo um recap. Vocês podem, né, implementar da maneira que vocês quiserem, usando só vetor, não precisa fazer classe, não precisa fazer nada. Eu quis fazer aqui de uma maneira que eu pudesse reutilizar esse código aqui depois. Vocês vejam que o código ficou pequeno, né? Se for contar só mesmo onde tem código de fato, né? Deve dar um pouco menos de 80 linhas, né? Porque tem um monte, tem alguns prints aí, comentários. É um código bem curto. A gente precisa de alguma maneira receber esses nós, né, e armazená-los de uma maneira inteligente. O Union Find, vocês viram que não tem grandes coisas, né? O grande truque aqui é construir ele de forma que seja uma árvore. Detalhe importante também, né? Não confundam a árvore que o Union Find vai criando, né? Porque ele cria uma árvore lá ele tem o pai, que é o líder, né? O representante daquela classe, daquela componente, né? Não confundir essa árvore do Union Find com a árvore geradora mínima e com a árvore do Kruskal, tá? São coisas aí completamente diferentes. O Union aqui ele é bem tranquilo também, né? A gente, depois que está resolvida a busca, né? A gente, depois que resolveu como é que a gente encontra o P, como é que a gente encontra o Q. Lembrando lá do slide também, né? Eu estava querendo ligar aqui os carinhas vermelhos, mas o que eu fazia era buscar o representante de classe desses caras. Lembrem lá, qualquer coisa, voltem aí o vídeo e vejam lá. E aí eu só faço uma análise aqui para que essas duas linhas aqui sejam únicas, né? Que não tenha que ficar tendo if, se o cara é maior, então aumenta o ranking de um, aumenta o ranking de outro. Deixa um código único aqui, eu faço um swap. Conecto, né? Aqui é a conexão de fato, conecto a árvorezinha P, né? O componente, a classe P, em que
virou o que agora? Virou o amarelinho lá do nosso caso. E simplesmente aumenta o tamanho de T. E aqui a funçãozinha só para carregar o grafo que está no arquivo txt mesmo. E o crusco de fato, que não tem tanto segredo. Inicializou o Unified. Então isso aqui é o que eu estava dizendo, né? Você não precisava criar uma estrutura Unified, né? Você poderia ter aí só um vetor de IDs e ranking. Aqui eu não gosto de ficar criando um tanto de vetor que depois eu acabo me perdendo. Eu prefiro criar uma classe mesmo que para mim faz mais sentido. Aí depois é só ir iterando sobre cada vetor, né? De maneira gulosa lá, como eu já havia dito. Vamos fazendo as comparações, se estão na mesma componente ou não. Se não tiver, a gente une e bora. Essa é a nossa MST. Bom, era isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Esse algoritmo aí é bastante importante, né? Ele resolve um tanto aí de problema. O problema que eu estou resolvendo aqui, essencialmente, né? Ele entrega uma MST e dá e dá o peso, né, dessa MST. Mas eu vou mostrar aqui um problema para vocês resolverem, né? Que, que, que usem os mesmos conceitos, mas de uma maneira um pouco diferente. E aí vocês pensem e tentem solucionar. Então, o problema aí que eu deixo para vocês é o problema dos marcianos. Eu vou deixar o link, né, na descrição do vídeo também, para que vocês consigam submeter a solução lá no código. E eu também só vou explicar ele assim por cima. Lá tem todos os detalhes, tem uma historinha bem legal. Leiam e tentem resolver. Bom, o problema é o seguinte, né? Então você tem marcianos e eles têm uma grande festa de confraternização rolando, tá? E eles saem de algum ponto aí, pode ser o A, o D, o C, o B, não importa. E eles querem fazer uma viagem onde eles consigam ir em todas as colônias, né? É um planeta muito grande, eles querem ir em todas as colônias, eles têm lá seus transportes mega desenvolvidos, eles conseguem fazer isso de maneira simples, porém tem um custo, né, de cada viagem, né? Então eles pegam um ônibus fretado, que cabe infinitas pessoas lá dentro, então o número de pessoas que vão estar dentro do ônibus não é um problema, mas o deslocamento do ônibus é um problema. Então, nesse caso aqui a gente tem 4 colônias e a gente tem os custos de cada viagem do ônibus, né? E o cidadão lá de Marte está preocupado que ele quer visitar todas essas colônias, mas ele também não quer pagar um absurdo de caro. Então o problema é o seguinte. Você vai receber, né, quantas colônias tem no, em Marte naquele momento. Você vai receber o número de colônias, você vai receber o número de estradas. Aqui nesse caso, do exemplo, né, é justamente esse cara aqui. A entrada dele seria essa aqui que a gente está enxergando na tela. A entrada dele seria essa daqui. E o seu desafio é dar o custo associado, o menor custo associado possível para que ele consiga viajar entre todas as colônias. É simples. Então fica aí o desafio para vocês. Espero que todo mundo consiga. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente vai dialogando. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção.